Ó, assunto que chega agora que vamos acionar o nosso repórter Fábio Oliveira. Coloca a imagem na tela, Jesse e Alex, porque é um perigo iminente. Iminente. Um jovem sofreu uma descarga elétrica porque foi tirar essa pipa ali da fiação. Ele precisou ser atendido pelo corpo de bombeiros. Tudo por causa de tentar pegar uma pipa que tinha enroscado nas fiações. É um perigo isso aí. A gente é criança, fala, se enroscar não vai pegar a pipa não, deixa lá. Porque acontece isso aí, ó. Por que a imagem da mão dele está embaçada? Porque ele estava com a mão na linha e no momento da descarga elétrica cortou a mão dele, queimou a mão dele. É um perigo iminente que aconteceu na região do Campo Grande, aqui na cidade de Campinas. Precisa ficar esperto, meu povo. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Olha lá, ó. Por causa de uma brincadeira, a pessoa vai tentar tirar, vai tentar desenroscar e perde o controle do perigo, perde o controle da situação. Vocês pensam que acontece isso uma, duas vezes, não? Isso acontece direto, infelizmente, no nosso cenário brasileiro. É uma dica que vale demais. Deixa eu falar com o Fábio agora, porque ele está pronto para falar com a gente, está ao vivo para falar com a gente e nós vamos acioná-lo. Fábio Oliveira, boa tarde já. Bom dia ainda, faltando 3 minutos para o meio-dia, meu amigo. É isso aí, Júlio. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Pois é, trazendo informações, informações aí não tão boas desse rapaz de 21 anos que acabou recebendo uma descarga elétrica, após aí tentar retirar um pipa da rede elétrica que passava na frente da casa dele. O que acontece, Júlio? A gente estava conversando aqui agora há pouco, a gente vai conversar também daqui a pouco com o Fernando, Ele que é consultor aqui de relacionamentos da CPFL, ele vai explicar pra gente um pouquinho, mas só para você ter ideia, Júlio, é cerca aí de 11 mil watts, 11 mil volts que acaba caindo, passando ali nessas redes elétricas de distribuição, e esse jovem recebeu praticamente essa descarga aí na tarde de ontem, E o que acontece? Ele acabou, no primeiro momento ali, pegando um cabo de vassoura e tentando retirar o pipa, só que ele viu que não deu certo. Então ele subiu em uma laje, acabou ali pegando uma barra de ferro e tentando retirar. Foi o momento, então, que ele acabou recebendo uma descarga elétrica gigantesca aí. O helicóptero Águia precisou ser acionado para essa ocorrência, ele foi encaminhado ali em estado grave, para o Hospital das Clínicas da Unicamp. A gente tem uma atualização aqui, Júlio, do estado de saúde desse rapaz. Ele continua em estado grave no Hospital das Clínicas da Unicamp por conta dos ferimentos e também da descarga elétrica. Claro, a gente está torcendo aqui pela recuperação desse rapaz de 21 anos. Agora a gente vai conversar aqui, Júlio, você que está em casa, com o Fernando Amaral, ele que é consultor de relacionamentos aqui da CPFL, para falar um pouquinho, Fernando, sobre os riscos, dessas descargas e também, principalmente, nas épocas de julho e dezembro. Bom dia para você. Bom dia, Fábio, Júlio, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rede Família. Essa é uma preocupação da CPFL Paulista, uma preocupação que a gente tem constante durante todo o ano, principalmente nas épocas de férias, julho e agora dezembro e janeiro, que a criançada está na rua aí, e essa é uma prática de lazer de muito tempo, soltar pipa, papagaio, mariola, mas traz risco, precisa ser feito com segurança. Então a CPFL tem algumas dicas, nós temos o nosso programa de Guardião da Vida, convido a todos a acessarem o nosso site e conhecer o Guardião da Vida, ou acionar o Guardião da Vida no WhatsApp, nós também estamos no WhatsApp, com dicas de segurança para que essa brincadeira possa acontecer e aconteça com segurança. A gente estava falando, Fernando, agora há pouco, sobre essa quantia, quantidade de descarga elétrica, Explica para quem está em casa como que acontece a descarga elétrica numa situação dessa. Primeiro, nós temos que ressaltar, nós tivemos na região metropolitana de Campinas 1.542 ocorrências, Campinas é a cidade com mais ocorrências, 540, de seguida de Sumaré. Então, essas ocorrências são as ocorrências que tiveram interrupções na rede, seja um curto-circuito provocado por uma pipa enroscada na rede, ou até o rompimento de um cabo por conta da utilização da linha chilena, do cerol, que apesar de proibida por lei estadual e municipal, ainda é frequente. Então a gente pede a todos, os pais, os filhos, que conscientizem sobre a não utilização, sobre o risco. Os acidentes não são só com a rede de energia, existem outros acidentes que podem ser até fatais, como aconteceu recentemente em Indaiatuba, como aconteceu um acidente agora com o menino que tentou resgatar sua pipa. Acho que o importante, o primeiro passo é escolher um local seguro, adequado, longe
longe da rede elétrica, longe do entorno da rodovia, para que você possa fazer a brincadeira com segurança. E se a pipa ficou enroscada na rede, nunca, de forma nenhuma, com nenhum objeto, tente resgatar sua pipa. Vai lá, desmonta, faz outro papagaio, chama a galera, monta uma pipa mais bonita, faz uma competição de quem faz a melhor pipa, mas nunca tentar resgatar. O risco é grande, pode acontecer um acidente com gravidade, como foi esse que aconteceu, pode romper um cabo, o rompimento do cabo ou um curto-circuito pode afetar hospital, comércio, uma residência que tem uma UTI domiciliar. E se a falta de energia ocasionada por um rompimento de cabo, o reparo pode levar até 4 horas para a equipe até o local reparar. Então, assim, escolha o local adequado. Ocorreu uma ocorrência na rede, uma falta de energia por conta de pipa, acione a distribuidora, pode ser através do WhatsApp da CPFL ou no 0800 da CPFL. E ainda assim, se tiver vítima, como o caso de ontem, acionar o bombeiro, o SAMU, os órgãos de saúde competentes do município. A gente fala, né, Fernanda? Muitas pessoas acabam falando o seguinte, né? Que a linha, né, a linha do pipa, principalmente a linha chilena agora, a linha chilena não corta a rede elétrica, não corta a fiação da CPFL. Isso é um mito, né? Que a gente pode até trazer aqui para quem está em casa, né, Fernando? É um mito, a gente tem acompanhado aí frequentemente carros que têm parte do retrovisor cortado, a moto no acidente com o motoqueiro e tem acidente com cabo. A linha, ela tem poder de romper um cabo, né, numa linha chilena, essa linha que é proibida a venda, proibida a utilização, proibida a comercialização, ela pode ocasionar acidente de rompimento de cabo. Com o rompimento aumenta a chance de um choque elétrico, se tem alguém próximo, se cai sobre alguém, se cai sobre um carro. Então, assim, é muito perigoso e é proibida a utilização. Não é para utilizar a linha chilena e cerol. Tá certo. Júlio, o Fernando está aqui à disposição. Caso você tenha alguma pergunta, fica à vontade. Tenho sim, Fábio, Fernando, obrigado aí por atender a nossa reportagem. Fábio, pergunta para o Fernando, por gentileza, se esse tipo de caso com vítima também aconteceu dentre todo esse parâmetro, todo esse balanço que eles tiveram relativo aos últimos meses aqui. Esse caso de vítima, né, casos com vítima, aconteceu durante esse parâmetro que vocês fizeram nos últimos meses? Nos últimos meses, desse último ano que a gente teve 1.537 ocorrências, a gente não tem o percentual delas, eu não tenho aqui agora para passar para vocês o percentual que teve vítima, mas alguns acionamentos tiveram vítimas, né? Não que tenha ocasionado o choque, tenha ocorrido o choque, mas existiu a iminência de ocorrer. Então, os acidentes com a rede de pipa na rede são acidentes sérios e que podem ocorrer lesões graves ou até fatais. A gente fala também, atualizando aqui, Júlio, o estado de saúde, como você trouxe, né? O braço desse rapaz aí ficou completamente danificado por conta da descarga, né? A gente trouxe aqui que é uma descarga de mais de 11.000 volts. É volts, correto o que eu falei? Exatamente, a tensão que passa na rede de distribuição, 11.900 volts, a gente pegar para comparar com a casa da gente, né? A nossa tomada 110 lá, ou quando a gente vai trocar uma resistência de chuveiro 220, ou quando tá ligando o chuveiro, sente um choquezinho, você pega isso de 220 e multiplica para 11.900, para a gente ter uma ideia da grandeza que é, da potência que é e do risco que pode causar, tanto como queimadura e até morte da pessoa num acidente mais grave. Esse ferro, né, que ele acabou puxando ali a rede elétrica, acaba puxando, né, a própria descarga, né? Ele trabalha como um condutor, né? Tanto o ferro trabalha como condutor, se ele faz uma rabiola e a pipa enrosca na rede, essa rabiola tem alumínio, algum equipamento metálico, essa própria linha chilena, que ela é feita com uma parte metálica, né? Isso pode ser um condutor. Não só quando em contato com a rede, como uma época de chuva, na época de verão, que pode chover a qualquer momento, né? Nós somos num país que é recorde em relâmpagos, trovões, e a pipa pode ser um condutor elétrico também disso. Então, assim, são riscos, né, que a gente tem que evitar. Primeiro, o local longe da rede, no dia de chuva evitar soltar, porque ela pode conduzir, não usar uma rabiola com parte metálica, que pode, em contato com a rede, também conduzir energia, e de maneira nenhuma barra de ferro, nenhum equipamento para retirar da rede, né? Caiu na rede, faz outro, mas barra de ferro, algo que possa conduzir energia é totalmente proibido. Tá certo, então é isso aí, Júlio. Se tem mais alguma pergunta, Júlio, o Fernando está aqui à disposição. Da minha parte, eu gostaria de fechar da minha parte com ele com relação à parte financeira, né? Em termos de prejuízos, quanto que a instituição arca, por exemplo, com esse tipo de prejuízo financeiro por uma coisa que poderia ser evitada? Prejuízos financeiros. Vamos falar de prejuízos financeiros. O Júlio está perguntando quanto que a instituição acaba arcando com esses prejuízos que acontecem aqui.
Esse prejuízo, eu acho que ele não é só da CPFL, né? Se a gente pega uma área comercial e tem um cabo rompido, uma falta de energia, um curto-circuito por conta de pipa, o prejuízo é do comerciante, que às vezes não vai funcionar sua internet, não vai funcionar sua energia, não vai funcionar sua maquininha para vender, e tem o prejuízo da distribuidora de ir lá reparar os cabos, restabelecer energia, o deslocamento da equipe, tem uma série de prejuízos agregados, né? Até o prejuízo à vida, se for uma área que tem um hospital, por exemplo, com falta de energia, né? Se pega uma pessoa que está na UTI aí em casa, lá usando UTI domiciliar e falta energia, ela tem um respirador que aguenta algumas horas, mas se é um dano mais sério, mais crítico, tem que remover a pessoa para levar para um local onde ela possa continuar fazendo uso do oxigênio. Então, assim, os custos, para a CPFL é o menos importante, né? Isso faz parte do nosso serviço de distribuição de energia. É diferente do custo, por exemplo, de abarramento de poste, porque daí a gente vai lá e personalifica esse custo e cobra do condutor que bateu no poste, derrubou um poste. Esse custo da pipa, a gente está mais preocupado com a segurança das pessoas, com a segurança das crianças, de achar um local adequado para soltar sua pipa, com a falta de energia para os nossos clientes de um modo geral, seja para o comércio, para a residência, para o hospital. Certo. Vamos só então fazer as últimas orientações para quem está em casa. Atenção, você que está em casa nesse momento. O Fernando vai deixar as últimas orientações para você, algumas orientações em relação a soltar pipa, né? Principalmente dezembro, julho, no qual a criançada está de férias, a criançada gosta de pipa. Principal, né, Fernando? Sem cerol. Vamos se divertir, né? Mas sem cerol, né? É uma brincadeira legal, acho que a maioria das pessoas alguma vez na vida soltou sua pipa. A gente vê alguns adultos ainda que gostam de soltar, a gente vê torneio, campeonato, né, sempre feito em local aberto, na praça, num parque, longe da rodovia, longe da laje, não subir na laje para soltar a pipa. Então escolher o local adequado, esse é o principal ponto, e evitar o cerol, né? O cerol é proibido por lei, não é uma orientação da CPFL ou da Rede Família, é uma orientação de risco à vida, né? Então é proibida a utilização, proibida a comercialização. Diga não, se vai no estabelecimento e compra, as prefeituras de um modo geral têm um canal para fazer essa denúncia. Pratiquem essa cidadania, evitem, fale para o seu filho, os filhos falem para os amigos. A CPFL também preocupada com isso, a gente vai nas escolas, a gente leva essa campanha para as escolas, a gente leva uma maquete, a gente mostra a interferência da pipa na rede elétrica para as crianças, para que elas possam entender e multiplicar isso com os pais. E convido novamente, entrar no nosso site, no Guardião da Vida, lá tem várias dicas, não só sobre pipa, tem sobre todos os temas lá, sobre quem trabalha junto à rede elétrica, para pintor, construtor, né? Tem segurança de maio amarelo, então tem vários temas lá que eu convido a vocês conhecerem para participar dessa campanha e aumentar essa quantização para a gente consiga diminuir esse número e diminuir ocorrências como a de ontem. Fernando, quero te agradecer então pela participação aqui no Tá No Ar Campinas. Obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado, estamos à disposição. Obrigado, Fábio. Obrigado, Júlio. Obrigado, a Rede TV. Obrigado a todos. Isso aí. Então, nós falamos aqui com o Fernando, né, sobre tudo isso. Se você que está em casa, de repente, ouvindo esse bate-papo, vendo esse bate-papo aqui, põe a mão na consciência, né? Porque você pode replicar essas orientações do Fernando, orientações aqui da RFTV, pode passar essas informações para outras pessoas. Júlio, volto com você no estúdio. Perfeito, como sempre, meu amigo Fábio Oliveira. Agradeço ao Fernando, agradeço ao Marcos Gatti pelas imagens também. A gente repercute esse caso, obviamente, né, como dica, porque agora, na época de férias, como o Fernando disse, a gente vai ter muito desse caso. Agora, é perigo iminente para motociclista, é perigo iminente para quem se arrisca a pegar uma pipa, por exemplo, em fiações. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para trazer de dica, para trazer de orientação, para trazer para que tentemos evitar casos como esse. A gente deseja boa recuperação para esse jovem de 20 anos de idade que sofreu essa descarga elétrica, que a gente viu as imagens nuas e cruas, né? Machucou muito a mão dele, cortada, queimada, por causa que estava com a mão na linha no momento da descarga elétrica. Ele, obviamente, sofreu queimaduras, sofreu esse choque gigantesco ali também, essa descarga elétrica gigantesca. E agradecer de formas gerais a CPFL também, que disponibilizou o Fernando aí para trazer novas informações, para trazer dicas, para trazer orientações. É sempre importante a gente trazer sobre esse caso. Muito obrigado, meu amigo Fábio Oliveira, obrigado, Marcos Gatti. A gente continua por aqui trazendo mais informações.